Bom dia, pessoal. Dando continuidade, né, o que a gente já vinha falando sobre manejo de pragas da cultura do tomateiro, nós vamos falar hoje sobre ácaros, né? Apesar de a nossa disciplina ser de entomologia, o estudo dos insetos, a gente trabalha também a questão dos ácaros, né? Ácaros como pragas, apesar de que ácaros deveria ser trabalhado na disciplina à parte, como nematologia, por exemplo, nematologia e acarologia. Mas vamos trabalhar também a questão dos ácaros, já que não temos disciplina à parte sobre isso. E os ácaros são importantes também, né? Então, a gente já tinha até comentado no nosso encontro online sobre os ácaros, né? A importância dos ácaros para as solanáceas. Nesse caso aqui nós temos um grupo de ácaros que podem causar problemas, né? Não é um só. Aqui nós começaremos com o ácaro branco, conhecido como Polyphagotaxonemus latus, e o Tetranicus urticae, que são os tetraniquídeos, ou conhecido também como ácaros da teia, tá? A gente pode ter o ácaro rajado e ácaro vermelho. Nesse caso aqui é o ácaro rajado. O ácaro branco, né, nós temos aqui, ele é um ácaro que ele tem uma característica de causar uma descoloração, entre aspas, torna um tom mais claro. Bronzeamento é o sintoma principal das folhas, né? Bronzeamento de folhas. Ramos herbáceos, você pode ver aqui, ó, deformação de folhas novas, de ramos novos, botões florais e fruta, é o que ele ataca, né? As folhas novas ficam estreitas, rígidas e torcidas, parece o sintoma de quando você tem deriva de 2,4-D. Em dicotiledôneas, né? Você vai ver essa característica nas folhas. Então, quando você vê o sintoma, você tem que analisar o contexto, né? Na situação. Se você não detectar ácaro branco, você tem que perguntar pessoas que fazem aplicações se não teve uma aplicação com algum produto à base de 2,4-D no próximo dali para ter ocorrido uma deriva. Então, você tem que ter cuidado de diagnosticar bem o sintoma. Ocorre encarquilhamento das folhas, claro, né? Você vai ver aqui, ó, deforma as folhas, então tem um encarquilhamento. Isso o ácaro branco. O ácaro rajado já se comporta um pouco diferente. Ele tem preferência por folhas completamente desenvolvidas. Então você pode perceber um sintoma inicial, ó, de folhas perdendo a pigmentação. Você olha isso na parte superior. Essa perda de pigmentação é devido à alimentação do ácaro, já que eles vão perfurando as células e sugando o líquido, e essas células vão morrendo. Então, primeiramente aparece um tom esbranquiçado, depois a tendência é ocorrer necrose do tecido. Uma coisa interessante que você pode verificar é aqui, ó, uma grande quantidade de teia, parecendo teia produzida por uma aranha pequena. Olha lá, ligando os folíolos, pode ligar até uma folha na outra, pode cobrir a planta com teia. Então, eles são conhecidos como ácaro da teia, já que eles na teia, na parte inferior da folha, eles colocam os ovos. E circulam por ali, isso dificulta a ação dos inimigos naturais, essa teia, né? Então, nós temos amarelecimento das folhas e alta densidade, as folhas mais velhas ficam ressecadas e pode até ocorrer o que? Severa desfolha da planta. Então, a planta pode perder muita folha e isso tem uma consequência drástica na produtividade da planta. Nível de dano. Qual é o nível de dano dessa praga? Só voltando, pessoal, o ciclo de vida desses indivíduos, eu pego o ácaro branco, é aproximadamente uma semana. O ácaro rajado, aproximadamente 2 semanas. É o ciclo de vida. Então, eles têm um ciclo muito curto.
Eles completam um ciclo muito curto, então você tem que ter muito cuidado porque a população cresce muito rápido. O monitoramento, a amostragem no terço mediano das plantas, isso principalmente em relação ao ácaro rajado. Você pode contar uma folha por planta, avaliando-se 5 plantas por ponto amostral. Eu parei num local, ali em volta eu avalio 5 plantas. Em um total de 20 pontos de amostragem por talhão, totalizando 100 plantas, tá? Então, num talhão. Aí eu estou falando de grandes áreas, né? Se eu estou trabalhando com área pequena, eu posso escolher alguns pontos, faço essa amostragem e tiro a média e verifico como é que está a situação. Adultos e ninfas, né? Adultos e ninfa, em 1 centímetro quadrado de área do limbo foliar na face inferior da folha. Então eu posso avaliar, eu posso contar, né? Aí eu vou contar. Geralmente a gente usa lupa. A lupa ela tem 1 centímetro quadrado, então tá aqui, ó, em 1 centímetro quadrado de área do limbo foliar na face inferior da folha. Eu faço a contagem em 1 centímetro quadrado. Não tem como eu contar da folha toda, então eu pego 1 centímetro quadrado, depois eu posso extrapolar isso para uma área muito maior. Qual que é o nível de controle? Aqui, ó, 5 ácaros por folha. Aqui no caso de ácaros predadores. Ou você pode ter o que? Mais de 10 ácaros por folha. Eu tenho que realizar controle químico. Desculpa. 5 ácaros por folha, eu posso estar utilizando ácaros predadores. Não é que eu tenho que detectar ácaros predadores. Eu tenho que ter ácaros predadores na área, mas aí eu teria que identificar. E nem todo mundo consegue fazer identificação. São os ácaros que a gente chama de fitoseídes. Mas para fazer o controle químico, a gente leva em consideração mais de 10 ácaros por folha, em média. Aí, professor, o que é que eu vou fazer para controlar esses ácaros? Pessoal, tem um produto que é simples de controlar, é fácil de controlar o ácaro e ele é recomendado para qualquer área, seja orgânica ou não, que é o enxofre. Então você pode estar utilizando o enxofre para fazer o controle. Qual que é o problema disso? Eu só vou controlar o ácaro, somente o ácaro. Tá, mas eu posso aplicar preventivamente? Pode. Como? Eu posso estar utilizando uma calda sulfocálcica para fazer a pulverização. Uma calda sulfocálcica ela vai levar o cobre na composição. E esse cobre ele pode ser um preventivo para doenças fúngicas. Preventivo, não é curativo. E ao mesmo tempo leva o enxofre do sulfato. E o enxofre pode ser utilizado, é utilizado para controlar o ácaro. Então eu tenho duas situações, eu posso prevenir doenças fúngicas e controlar o ácaro. E ainda a calda sulfocálcica ou calda viçosa tem mais nutrientes que eu posso estar aplicando para a própria planta como um adubo foliar. Tá? Então você pode escolher calda sulfocálcica ou a calda viçosa para fazer a aplicação. Calda bordaleza, por exemplo, quando é para controlar a doença, ela é mais fácil de você preparar. Calda sulfocálcica e calda viçosa é um pouco mais trabalhosa. Mas tem receitinha na internet, tem tudo como que você pode fazer. Pessoal, outra praga importante nas solanáceas, né, assim como em cucubitácea, são as vaquinhas. E aqui novamente ela, que a gente falou lá em cucubitácea. Então a gente vai falar até meio rápido, que a gente já viu. Que é a diabrótica especiosa, também conhecida como brasileirinha. Ela que tem coloração verde com tons amarelos. Por isso que é conhecida como brasileirinha. Pessoal, ela é conhecida também como patriota, tá? Porque ela é verde e amarelo.
O adulto mede aproximadamente 5 milímetros de comprimento. 5 milímetros. Então é um coleóptero, lembrar bem, é um coleóptero. Tem hábito mastigador de alimentação, ele tem um tipo de aparelho bucal mastigador, então ele causa dano mecânico na planta, ou seja, removendo parte do tecido foliar, fazendo buraquinhos na folha. Então ele tem a capacidade de redução de área foliar. Como essas plantas, as hortaliças, em início de desenvolvimento, elas são muito tenras, além de cortar as folhas, ela pode cortar o próprio caule da planta. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então ela tem coloração verde com 6 manchas amarelas sobre as asas anteriores, ou seja, o primeiro pá de asa. O pá de asa que é dura, que é cóleo, né, que a gente chama, né, endurecido. As posturas são feitas no solo e as larvas se desenvolvem no solo, na área, na rizosfera, que a gente chama, no ambiente onde tem a maior concentração do sistema radicular das plantas. Então a larva, ela tem cor esbranquiçada, é conhecida como larva alfinete, tá? Todas as vaquinhas, então pegar brasileirinha, serotoma, elas têm o quê? Elas são conhecidas, as larvas, como larva alfinete, não importa uma espécie ou outra espécie, elas têm o mesmo comportamento e têm as mesmas características. Elas pulpam no solo também, fase de ovo, fase larval, fase de pupa no solo, só a fase adulta que ocorre na parte aérea. Então as larvas se alimentam no sistema radicular das plantas e de sementes, quando você coloca no solo. E o adulto se alimenta na parte aérea. Então ambos, larva e adulto, não compartilham o mesmo ambiente alimentar. Ou seja, um ocupa o solo nas raízes da planta e o outro a parte aérea, se alimentando da parte aérea da planta, seja caule, folhas, flores e também frutos. Então aqui, pessoal, só um instantinho, deixa eu ampliar aqui um pouco. A biologia, então a gente tem aqui, né, o período de incubação, ela coloca uma massa de ovos num único local, quer dizer, várias massas de ovos. O período de incubação, ou seja, desses ovos eclodirem, tempo que leva, vai de 5 a 7 dias. Desculpa, o ciclo está trocado, né? Geralmente é no sentido horário, esse está no sentido anti-horário. Mas o período de incubação é em torno de 5 a 7 dias. A fase larval, apesar de ter ficado aqui, né? Deveria ter ficado aqui. A fase larval de 14 a 26 dias é o estágio larval que permanece no solo. Estágio de pupa tem uma duração de 5 a 7 dias, até rápido. E a longevidade do adulto pode ir de 40 a 50 dias. Então você vê que a longevidade maior é do adulto, né, que fica na parte aérea, se alimentando da parte aérea da planta. O estágio larval ele é bem mais rápido, se alimentando no sistema radicular. Tá? Então esse é o ciclo da vaquinha. E claro, ela é um inseto polífago, então ela está presente em plantas daninhas e está presente nas plantas cultivadas. Então quando você coloca a cultura, mesmo você limpando tudo lá, aí depois entra com a cultura, a vaquinha aparece. Por quê? Porque ela já está no solo. A não ser que eu limpe e mantenha esse terreno limpo por um tempo mais longo, para que eu não tenha alimento para essas larvas. Mas existem resíduos orgânicos ali, né? Que permanecem por um determinado tempo. Mesmo eu cortando a planta, até o sistema radicular apodrecer, ele leva um tempo. Quais são os prejuízos causados por essa praga? Então nós temos larva, alimenta-se das raízes. Então, ao alimentar-se das raízes, você tem tanto redução da quantidade de raízes, e isso afeta a parte aérea, como também deixa a porta de entrada para micro-organismos, ou seja, apodrecimento do sistema radicular por fungos que estão no solo,
e se aproveita do ferimento que ocorre nas plantas, como por exemplo o fusário e outros fungos, né, que só estão à espera de um dano mecânico, de um ferimento no sistema radicular para eles penetrarem na planta. E aí você tem a morte da planta como um todo. Os adultos consomem as folhas, afetando o crescimento das plantas e até eliminando quando em estágio inicial de desenvolvimento. Então eu tenho que ter cuidado. Começou a aparecer vaquinha na área, eu já tenho que pensar em fazer controle. A vantagem que tem é que é fácil de controlar, né? Inseticidas de contato funcionam muito bem. Então eu posso controlar com facilidade, só depende do meu monitoramento e o controle realizado no momento correto. Pessoal, outra praga que também ocorre, não são os maiores problemas com essas moscas, mas podem ter uma certa redução de área foliar. É um problema em feijão, mas pode também causar problema em tomate, né? Outras olerícolas, alface também, né? Que é a mosca minadora. Nós temos, por exemplo, minadorocitos, causa um sintoma semelhante em citros. A mosca minadora tem um leque de hospedeiros maior. Então ela é o gênero Liriomyza, tá aqui o gênero, são várias espécies. É um dítoro, né? Dítoro da família Agromyzidae. Então é uma mosca, tem duas asas, né? Um par de asas. São insetos cujas larvas causam prejuízo nas culturas da batata, berinjela, pimentão, feijão, vagem, melancia, melão, pepino, pimentão, tomate. Então, cucurbitáceas e solanáceas é um ataque bem amplo, né, entre espécies. E, tirando isso, nós temos o fazelos aqui, né? Então, nós temos o feijão, né, feijão de vagem, mas pode atacar o feijão comum também. O ciclo de vida da mosca minadora vai de 21 a 28 dias e a fêmea ela pode colocar de 500 a 700 ovos. 500 a 700. É uma mosquinha muito pequena. Acho que um pouco maior que mosca branca. Tá? Mas faz um estrago e coloca essa quantidade de ovos. Uma vez colocado o ovo, quando esse ovo eclode, a larvinha entra na folha e começa a fazer caminhos, galerias. Por isso chama mosca minadora. Minadora vem de Minas, tipo aqueles túneis que os mineiros fazem para procurar ouro, essas coisas. Então, minadora, ele sai fazendo túneis entre os parênquimas, ali nos parênquimas lacunoso e palissádio. Então esse aqui, pessoal, esse aqui é o dano, tá vendo as galerias, os caminhos. Isso aqui leva a folha a apresentar uma necrose, no caso aqui o folíolo, sendo que a infestação for alta e todos os folíolos forem atacados, a folha pode secar completamente. Se é um folíolo, só aquele folíolo que seca, os outros continuarão normais, né? Aqui um exemplo em batata e um exemplo em tomate, tá? O que pode fazer? Elas produzem minas nas folhas e, em consequência, secamento e queda das folhas, quando as minas abrangem todos os folíolos. Tá? Diferença entre tuta absoluta e Liriomyza sp. Então, a tuta absoluta é o quê? A traça, né? Traça do tomateiro. Então a traça ela faz as galerias assim, é com uma mancha, não tem um caminho, tá? Ela forma uma mancha aqui, que depois necrosa. Enquanto que a Liriomyza, que é a mosca minadora, ela faz caminhos, ó. Você vê que são caminhos, ela vai caminhando e causando problema, tá? Então esse aqui a gente tem um sintoma. Esse aqui, nesse caso aqui, é uma tuta absoluta, bem que esses dois pontos, e aqui é a Liriomyza, ó aqui, ó.
Elas causam redução da produção, porque tem uma redução da área fotossintética da planta, faltando fotoassimilados, vai ter como consequência uma menor produtividade. É uma praga importante onde existe frequência na aplicação de defensivos, porque isso leva à resistência. Então, adquiriu resistência, o ataque dela pode ser mais severo. Qual que é o controle dessa praga? O primeiro é o controle cultural. Eliminação de restos de cultura. Eu não posso deixar a cultura que eu não estou mais colhendo fruto, deixar no campo. Eu terminei de colher, eu já tenho que eliminar esses restos de culturas imediatamente, ou eu vou ter que continuar passando veneno. Aí eu vou estar jogando dinheiro fora, né? Evitar plantio de cultura suscetível. É meio complicado, né? Porque a gente não tem resistência ao inseto, e sim a doença transmitida por inseto. Então aqui já é um pouco mais complicado, né? Saber qual variedade pode apresentar maior resistência. E o controle químico, aqui só um exemplo, Cartap, 250 gramas por litro de água, mas vocês podem consultar, tem lá o AgroLink, que tem uma relação de produtos que você pode utilizar. Vai que na tua região você não encontra o Cartap, então eu posso estar utilizando um outro produto para fazer o controle. Não só da mosca minadora, mas também pode estar controlando outras pragas, como a vaquinha, um pulgão, por exemplo. Beleza, pessoal, só dando um pulo aqui, que a gente tinha falado de ácaro antes, depois entrou a mosca, mas para finalizar, a gente vai falar novamente sobre um ácaro, chamado ácaro do bronzeamento. O Cleopes lycopesis, já fala, né? Lycopesis vem de licopésico. É um ácaro da família Eriophyidae. É o mesmo, da mesma família do ácaro da falsa ferrugem dos citros, tá? Ele tem um formato fusiforme, a gente já vai ver. Olha o formato dele, meio comprido, né? Meio mais largo, próximo da cabeça, e na outra extremidade, né? A extremidade posterior é fino. É muito pequeno, você não vai conseguir ver a olho nu, só através de lupa e com persistência, né, para ver. Ele tem formato que a gente chama vermiforme ou fusiforme, né? Mede 0,2 milímetro de comprimento. Imagine que uma mosca branca mede em torno de 1 milímetro. Aqui mede 0,2 milímetro de comprimento. Então, muito pequeno. A postura, os ovos são colocados na nevura e na base dos pelos. O ciclo biológico de aproximadamente 7 dias, uma semana. É o ciclo semelhante ao que ocorre com o ácaro branco. Os prejuízos, ele causa a morte da extremidade da planta, a morte de ponteiro. E o clima seco é a condição mais favorável, ou seja, chuvas causa redução na população. Já o clima seco favorece o seu desenvolvimento. Então, o período seco é um período muito mais favorável para que ele cause prejuízo. Bem, pessoal, era só isso. Qualquer dúvida? E claro, vamos falar em relação ao controle. O controle é o mesmo que eu utilizo para o ácaro rajado e o ácaro branco, ou seja, a aplicação de enxofre. E o enxofre, pessoal, eu posso aplicar para qualquer outra planta no quintal, de preferência, por exemplo, citros, né, que tem problema também em relação a ácaro, eu posso estar aplicando também. Então, se eu tenho outras culturas na minha propriedade, no meu quintal, que possa ter ataque de ácaros, no momento em que eu vou passar um produto para controlar ácaro, uns pés de tomate, eu posso estar passando para controlar ácaro em outras culturas também, tá? Então, pessoal, era só isso. Qualquer dúvida, anotem e podem perguntar tranquilamente, que eu vou responder na medida do possível e espero responder todas as perguntas que vierem para mim. Não só a respeito disso, pode perguntar sobre outros assuntos também. Valeu, pessoal, obrigado e até mais.